Hoje vou trazer aqui um belo resumão de como está a história de Poppy Playtime, para você já ficar totalmente preparado para o capítulo 5, que sai agora dia 18 de fevereiro. O horário já está marcado. Pelo que a gente sabe, vai sair depois do gostei, se inscrever, ativa o sino, aquela coisa toda. Muito obrigado já por você estar aqui. E vamos lá então, pessoas. Vamos trazer a história. Eu vou trazer também um belo resumo, mas desculpa ter feito esse corte. É pra você... Ai, vai falar? Vou falar agora, depois do gostei, se inscreve. Já fez isso? Pô, gente, pra dar uma força pra nós aqui. A gente tá também trazendo muita informação e fazendo coisas legais pra vocês. Então, dá essa moral pra nós, por favor. E também, 18 de fevereiro, já tá marcado o evento da live. E o horário, mais ou menos, que está marcado pra sair o jogo é às 2 da tarde. Pode ser que tenha alguma alteração, então a gente vai ficar ao vivo também, se for depois desse horário ou antes, eu aviso vocês também, tá? Ali, pelo menos no evento que a gente vai fazer quarta-feira, então fiquem tranquilos, tá bom? Muito obrigado já por estarem aqui e vamos então trazer um belo resumo de Poppy Playtime para vocês, dos outros 4 capítulos, mais algumas informações importantes entre os ARGs, para vocês não perderem nada de como tá a história. Tudo começa, pessoas, em 2005, onde um ex-funcionário da Playtime Co., que seria uma das gigantes das fabricações de brinquedos e também de outros gadgets e entretenimento para crianças. Gadgets eu falo porque existem algumas outras coisas que podem ter sido vendidas para as crianças, brinquedos com outras funcionalidades, como espalhar cheirinho, ou até, sabe, ser despertador, ou fazer outros tipos de funcionalidades. São brinquedos muito especiais, é isso que eu quero dizer. E a capa de tudo isso é um brinquedo chamado Poppy, que seria a primeira boneca inteligente feita no mundo. Isso em 1951. O jogo se passa em 2005, mas a Poppy foi criada em 1951 por um cara chamado Elliot Ludwig. Esse cara é o grande principal da Playtime Co. e que começou a ter um enorme sucesso. Esse cara acabou também fazendo outras criações depois, outros brinquedos, mas o grande chamariz foi a Poppy. Tanto que até o comercial que aparece no começo do capítulo 1 é o comercial vintage da Poppy. Desde sempre o Elliot Ludwig também construiu essa fábrica pensando em ter visitantes para a fábrica, ou seja, a fábrica ela era também uma atração turística. Além de ter toda a questão para você poder andar dentro da fábrica, seria um lugar mágico para pais levarem seus filhos para conhecerem como são fabricados os brinquedos que eles tanto amam e tanto gostam. Claro, com o chamariz sendo a Poppy. Um detalhe muito peculiar e bem importante, a Poppy que ele acabou vendendo é inspirado na própria filha, que ele chama de My Poppy, a minha Poppy, quando ele é perguntado na entrevista em 1951. Aí você pergunta de onde que veio isso, que essas informações que eu não sabia, elas vieram justamente no mapa do Fortnite e também alguns documentos que entrelaçam, né, ali dentro daquele mapa do Fortnite e aparentemente são informações canônicas. Mas até aí tudo bem, só tô mostrando o levantar da empresa e eles tiveram outros sucessos que nós vamos conhecer ao decorrer dos outros capítulos. Voltando para 2005, a gente entra na fábrica e parece que todos os funcionários desapareceram. Não existe mais ninguém lá e você, como um ex-funcionário, vendo aquela carta falando, poxa, o que aconteceu com os meus amigos? O que aconteceu com as coisas lá dentro? Mas, ao que dá a entender por todos os capítulos, inclusive até no capítulo 4, parece que o nosso protagonista, ele foi por algum outro motivo a mais. No capítulo 3 também fala muito disso, que eu já vou trazer pra vocês aqui. Bom, aí a gente começa realmente explorando a Playtime Co. e vemos uma coisa interessante. A primeira coisa que a gente vê, na verdade, não é uma Poppy, e sim um boneco gigantesco quando a gente tá na parte ali do hub principal, pra gente ir para o teatro ou para outras partes de dentro da fábrica. A gente encontra, na verdade, um Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, que é uma linha de brinquedos um pouco mais recente, assim, recente pela data do jogo, é anos 80, né, que o Huggy Wuggy foi criado. E o Huggy, ele também virou um grande mascote da empresa, e junto com ele, vários outros também começaram a surgir da linha do Huggy Wuggy. Outro também que surgiu foi a Kissimiss, e tem mais um misterioso, que acabou sendo revelado agora, entre o capítulo 4 e 5, mas sabe o que tem Huggy Wuggy Kissimiss, que também aparece num pôster
pôster no capítulo 1, né, tipo um Huggy Wuggy rosa, mas na verdade se chama Kissy Missy. É um outro brinquedo que também ficou muito conhecido. Só que agora também temos um terceiro brinquedo que a gente ainda não sabe quem é, a gente vai descobrir no capítulo 5. Aí então a gente vai lá, pega um Grab Pack, escuta, né, a papagaiada do Leif Pierre, que é um cara que é o chefe de inovação da Playtime Co., um dos grandes funcionários e diretores de dentro da empresa. Esse cara é extremamente importante e ele tem ali falando o seu sistema impecável e proteção da empresa toda para que os seus segredos não vazem. Todas as coisas que eles acabaram criando, os projetos e coisas interessantes que tem dentro da empresa, para nenhum outro competidor ficar pegando também. Mas a gente acaba descobrindo que esse sistema de segurança não é só tanto para isso, para evitar alguém de invadir, roubar a fábrica. É também porque tem coisas muito importantes rolando dentro da Playtime Co., que nós vamos adentrando mais a fundo na empresa e acabamos descobrindo. Aí a gente acaba encontrando outras fitas, tem uma fita do Rich, que é um cara do estoque, tem uma história paralela dele, que ele é um cara muito revoltado, ele acaba sendo rebaixado e colocando para outro lugar, mas ele fala que tudo que nós estamos fazendo é para os órfãos. Então já começa a ter a ideia no capítulo 1, ainda mais do pôster, que tem sim uma espécie de programa de adoção de crianças, onde justamente dentro da Playtime eles acabaram colocando ali até bônus para os funcionários que adotassem crianças de um orfanato. Esse orfanato acabou sendo revelado depois no capítulo 3 como sendo a Play Care, e ela não era só um incentivo para os funcionários, tipo adotarem crianças e receberem bônus, tem várias outras funções essa Play Care que a gente já vai contar. Só que aí, quando a gente menos espera, fazendo ali as coisas também, descobrimos uma outra fita da Stella Graber. Stella Graber também é uma pessoa muito importante dentro da fábrica, que ela acaba tendo uma entrevista, né, conversando sobre as coisas da Playtime. Essa entrevista com a Stella acabou revelando uma pessoa que tem uma fixação muito grande pelos brinquedos da fábrica e de que ela é bem comprometida, né, com o seu trabalho, com as coisas que ela for sendo colocada dentro da empresa. Depois dessa fita, nós acabamos entrando em mais um grande problema, tentando chegar em outras salas mais dentro da fábrica. O Huggy Wuggy que nós encontramos lá na entrada acaba vindo pra cima, e aí acontece toda a perseguição do capítulo 1 até chegarmos naqueles catwalks, que é como se fosse uma parte pra gente poder ir andar pra outros lugares da fábrica, sem precisar andar pelo chão, é como se fosse alguns atalhos por cima do chão da fábrica mesmo, né? E aí a gente chega no quarto da Pop. Mas antes, temos justamente o primeiro registro de um protótipo, uma coisa que eles estavam fazendo dentro da empresa, algum experimento científico. Se você percebeu, na queda do Huggy Wuggy tem algumas manchas de sangue, mostrando que aquele bicho não é um animatrônico, não é um bicho sobrenatural, é um ser de carne e osso. Então mostrando que os brinquedos são feitos de carne e osso, a coisa fica muito pior, ainda mais para um bicho daquele tamanho. E ainda mais tem essa fita de um tal de 1006, que seria um protótipo, o que teria de algo muito importante, que seria uma coisa que revolucionaria a humanidade. Um negócio muito importante, e também que esse 1006 tem um grande segredo que eles estão tentando documentar. Ainda mais por todas as coisas que estavam acontecendo, muita gritaria, muita coisa. Pode ser que tenha rolado algum problema de que esse 1006, que é tão perigoso, acabou sofrendo ou passando, ou aconteceu outros problemas que a gente já vai falar. Depois disso, chegamos no quarto da Pop, que é aonde ela estava guardada numa caixa, e aí nós conseguimos abrir, e aí a gente vai pro capítulo 2. No capítulo 2, nós recebemos, na verdade, um pouco antes, uma espécie de ARG. ARG, pessoas, é um negócio que eu tenho que explicar pra vocês, que é chamado de jogo de realidade aumentada, que é Augmented Reality Game, né, a sigla. E aí nós temos algumas, vamos por assim, uns previews que o pessoal acabou mandando do que teria do capítulo 1 pro 2. No capítulo 2, a gente tem uns negócios bem legal, que foi essas gravações de fita. Tô mostrando algumas pra vocês, que acabaram colocando, né, alguma coisa ou alguém passando por alguma parada, né, com uma personagem nova. Um outro brinquedo que a Playtime Co. acabou fazendo e acabou tomando conta de uma nova área. Na verdade, essa área já existe, mas a gente ainda não sabia o que era. E aí a gente vai adentrar
nos meandros e no recanto da Mommy Long Legs. Mommy Long Legs é esse brinquedo que estica, que puxa e que também ficou muito popular na época que ela saiu, nos anos 80. É claro que a gente depois é acordado pela Pop falando um monte de coisa e a gente continua a nossa viagem, né, tentando descobrir o que aconteceu com os outros funcionários da empresa. Até que nós chegamos numa sala muito importante, que é a sala do Elliot Ludwig, que nem eu lembro que eu falei pra vocês, o criador da empresa toda. Ali nós descobrimos alguma coisa, que aconteceu uma tragédia na vida dele. Na década de 60, aconteceu algo muito trágico. A filha, que eu mencionei pra vocês mais cedo, acabou falecendo na década de 60 por algum acidente ou alguma coisa trágica que aconteceu com ela. Não é especificado se foi realmente alguma coisa assim causada pelo Elliot, ou se foi algo trazido pelo Elliot, mas a gente sabe que ela se foi. E aí então o Elliot também acho que já tinha sido divorciado mais ou menos nesta época, e aí então ele acaba caindo de cabeça no próprio trabalho para tentar fazer com que a mesma alegria que ele já tinha trazido com a boneca Pop, que também representava sua filha, acabava sendo colocado para outras crianças. Na década de 60, o que dá a entender é o começo da construção de um negócio chamado Playcare. A Playcare, que seria a grande creche do orfanato, que abrigaria crianças de vários lugares do país e que não teriam um lar, não teria nada para elas poderem sobreviver. E aí ele faria com que essas crianças pudessem ter um lar para elas poderem existir e poderem viver em paz e tranquilamente. Mas também é revelado que Elliot Ludwig estava atrás de fazer algum tipo de experimento. Ele estava testando em ratinhos alguma coisa, sabe, de uma coisa que ele descobriu. Mas ele já estava na tentativa 814, ele estava tentando há muito tempo fazer com que alguma coisa desse certo. Então é só para vocês saberem, o dono da empresa, ele sofreu alguma coisa, passou um negócio terrível com a própria filha, e aí depois ele acabou entrando nesse negócio do experimento, e pode ser nesta época, na década de 60, que ele criou a Playcare, para justamente ter os órfãos, e também um laboratório, onde ele fazia esses testes que até tinha na mesa dele. Então é meio que dá a entender que é tudo nessa época. Depois disso, a gente acaba religando algumas coisas dentro da empresa que estão fechadas, e aí nós possamos chegar finalmente na Game Station, o lugar importante para pegarmos o trem. Esse trem, ele acaba andando por todo o complexo da fábrica, chegando em vários outros lugares, como a própria Playcare, e também carregando coisas para cima e para baixo de dentro da empresa, levando os órfãos que passavam por alguns testes nessa Game Station, e os melhores, os mais bem avaliados, eles iam para um outro lugar. Porque agora a gente também tem que falar, né, para vocês, depois da sala do Elliot, aparece a tal da Mommy Long Legs. Essa Mommy Long Legs, já falando para vocês, ela é um dos experimentos da fábrica, de uma iniciativa que eu tenho que explicar daqui a pouco pra vocês também. Mas a gente ainda tá meio confuso do que tá acontecendo, a gente vai atrás, né, porque a gente salvou a Pop e a Pop agora foi, né, de embrulho justamente na mão da Mommy Long Legs. E aí tem o código desse trem pra gente poder ir avançar pra tal da creche, onde a Pop quer nos levar e conversar com a gente de outras coisas que acabou acontecendo. Aí a gente passa pelo capítulo 2 descobrindo mais outras coisas. A Mommy Long Legs, ela fala muito, né? Não fala tanta coisa assim, mas ela fala bastante, fala muita coisa importante. Ela fala que as crianças iam e vinham, os funcionários sempre deixavam meio que uma relação meio estranha entre ela e as crianças, e ela também odeia os funcionários. Isso é uma coisa muito importante falar. Que ela fala, você trabalhava aqui. É aí que a gente descobre que a gente é um ex-funcionário também. E depois de passar por todos esses testes e ver as conversas da Mommy Long Legs, a gente acaba chegando no ápice, onde a Mommy vem pra cima da gente, porque ela queria brincar conosco, mas na última parte, que é do PJ Pugapillar, basicamente a gente ia morrer. Era isso. Não ia ter salvação pra nada. A gente sai correndo da parte do PJ e também da própria Mommy Long Legs, e aí tem uma grande perseguição, até que acontece o ápice do negócio, e várias outras fitas que acontecem nesse capítulo também, que é bem interessante falar. Então, uma bela resumida pra vocês do que tem no capítulo 2. As fitas desse capítulo vão falar a respeito de uma aranha, um negócio gigante que tava andando por aí e soltando teia, né, pra tudo que é canto. Pelo que dá a entender, a própria Mommy Long Legs, porque ela matava os bichinhos, né, depois de cada parte que acontecia, ela pegava, por exemplo, o Bunzubani, que até aconteceu no capítulo, e ela pegava e botava
passava um monte de teia e grudava ele, né, pendurado ali no teto do negócio. Então parece que ela tem algum tipo de habilidade de prender, ela também tem uma habilidade meio aranha. Mas outros funcionários acabavam relatando que ela estava andando por aí, fazendo esse terror psicológico. E aí então, os funcionários foram relatar, mas os funcionários eram silenciados. Eles não eram ouvidos e até também deixavam pra lá. Eles até faziam comunicações com a empresa toda pra ignorar tal situação. Tipo, larga pra lá, vai trabalhar, bando de filha da mãe, vocês têm que fazer coisa pra Playtime aqui. Tem outras fitas de outro funcionário também falando a respeito de como eles faziam o marketing da empresa, de como que era fácil, né, pra puxar os nomes e tudo mais. E temos também, muito importante de falar, os próprios documentos que começam a falar a respeito da Warren Bach Construction, que é feito por um cara chamado Ed MNR. Ele vai dar a entender que essa construtora já tá com Elliot Ludwig há muitos anos. É um contrato, sabe, muito antigo, que muita gente já passou por essa construtora e é comandado por um cara que a gente descobriu depois no ARG e tudo mais. Mas já falando pra vocês, já que é mencionado aqui, é um tal de Sr. Silva. O Sr. Silva, ele foi comandado para criar algumas partes dentro da fábrica e essa construtora gigantesca acabou fazendo vários complexos, não só para que as crianças pudessem fazer as visitas, mas também fizessem, né, ali na Game Station, aquela coisa toda, né, para poderem brincar e se divertir e vissem como que eram feitos os seus brinquedos favoritos. E aí ele também construiu o que dá a entender o orfanato, que é chamado também de o berçário. E aí é ali que as crianças viviam, né, os órfãos e tudo mais, e que toda essa parte do complexo, mais o laboratório, era para tentar fazer com que as crianças tivessem uma qualidade de vida, mesmo não tendo mais os seus pais. E é o que dá a entender nos documentos, Mary Payne é o nome da criança que está dentro da Mommy Long Legs. Aqui a gente começa já a ter algumas pistas de que as crianças que estavam dentro desse orfanato, as mais escolhidas, que tinham as mais escolhidas, eu falo com mais notas, e as que eram as mais aptas, eram justamente colocadas para um novo projeto. E aí o que aconteceu foi que a Mommy Long Legs, ela teve vários problemas. Ela seria o experimento 1222 e acabou passando por vários problemas, não só da relação dela dentro da Playtime, mas depois que ela virou Mommy Long Legs, ela acabou até rejeitando outros brinquedos. Eles acabaram criando Daddy Long Legs e o Baby Long Legs, ambos rejeitados pela Mommy. Ela não gostava, né, desses outros brinquedos, mas parece que cada brinquedo acabou passando, né, eles acabaram fazendo um tipo de experimento. Já vou explicar isso melhor pra vocês. Depois da gente enfrentar a Mommy Long Legs, passar por toda essa coisa ruim, a gente coloca ela meio que numa parte de compactador ali, que tá triturando o negócio, ela fica com a mão presa, e aí ela grita: por que que você fez isso? O que que você fez? Você vai me fazer ser parte dele. E aí ela cai, já praticamente sem vida, e uma mão, a mesma mão que nós vimos no capítulo 1, acaba puxando ela, e aí muito possivelmente essa mão é do próprio 1006. A próxima fita vai falar mais a respeito do 1006, de como que ele aprende as coisas rápido, de como ele é uma coisa assim, ele faz algumas coisas, sabe, até meio que na gambiarra, fazendo, sabe, pegando coisa ali já, nossa, fazendo um negócio bem rápido. Ele é um cara que aprende, ele vê as coisas e aprende. Isso muito possivelmente é o grande segredo dele e de como ele, sabe, chegou a ficar com uma inteligência tão avançada. Diferente de outros experimentos, tipo o 1170, que é o Huggy Wuggy, que não tem uma inteligência tão bem formada, mesmo tendo passado praticamente pelo mesmo processo, ao que dá a entender. E aí depois a gente consegue toda a combinação pra gente poder acessar o trem, que tava com a Mommy Long Legs. Pegando essa combinação, a gente salva também a Pop e nós vamos finalmente para a parte do trem. Nessa hora a Pop começa com uma conversa, né, a bonequinha, falando tipo, ela já tinha falado pra gente confiar nela, mas ela fala: olha, eu não posso deixar que você ir embora, não posso deixar que você se vá, porque você é muito importante pra perder, né, você é muito importante pra gente, você precisa ficar aqui e a gente vai te mostrar mais coisas que rolaram aqui dentro da empresa. Aconteceu muita coisa ruim e você precisa saber. Não só porque ele é um funcionário que trabalhou lá e ele não sabe as coisas que aconteceram direito, porque aparentemente ele não estava no dia mais importante da empresa. Vamos agora então resumir o que aconteceu entre o capítulo 2 até o 3. Nesse meio tempo saiu o Unlockable ARG, que é um outro ARG com várias outras informações bem interessantes. Eu já tô resumindo
resumindo pra vocês, que é também a respeito do Project Playtime. No Project Playtime foi como se fosse um spin-off, onde nós seríamos um funcionário coletando pedaços de outros brinquedos espalhados em alguns lugares da empresa. E aí então a gente teria que fugir de um dos experimentos que tá solto, né, por aí. Então, meio que ele tem algumas coisas que fazem sentido e outras não, né? Pela história, alguns brinquedos chegaram a escapar, que a gente viu até no Restricted, né, que são outros vídeos que a Mob Entertainment acabou soltando, falando que alguns outros brinquedos saíram, tipo o próprio Huggy Wuggy fugiu. E aí também tem outros funcionários falando que tem rolando algumas coisas mais sinistras dentro da empresa. Essas coisas sinistras, já resumindo pra vocês, se chama Bigger Bodies Initiative, criado por um cara chamado Harley Sawyer. Dr. Harley Sawyer, ele fez parte de um negócio chamado Programa Jovens Gênios, criado por Elliot Ludwig. E aí, esse programa era pra procurar jovens com um grande talento para a parte da ciência e tudo mais. E aí, esse ARG, que eu me lembro, ele veio entre o capítulo, também 2 pro 3, né? Que ficou conhecido também como Interactable ARG, que foi justamente antes do lançamento do capítulo 3. Então, já dando uma bela de uma resumida, tem vários arquivos que vão começar a falar a respeito não só do protótipo, mas também falando a respeito do negócio chamado Hora da Alegria. Só para resumir para vocês, a Bigger Bodies Initiative foi criado pelo Harley Sawyer. E, ao que dá a entender, o Harley, ele talvez começou a crescer esse orgulho de dentro dele e ele queria salvar a empresa de um enorme buraco financeiro. Parece que eles estavam começando a encontrar alguma coisa muito preciosa dos experimentos que o Elliot Ludwig começou a fazer. E aí, o Harley aprendeu direto com o Ludwig o que aconteceu. E aí, dessa parte de tentar e fazer os experimentos, e é o que dá a entender, o Elliot, aí já aconteceu um pouco depois, só pra vocês entenderem, isso foi mais ou menos no ARG do capítulo 4 pro 5 e também no ARG do capítulo 3 pro 4, que o Harley Sawyer, ele foi removido, tipo, ele foi tirado, né, da empresa. Parece que eles começaram até a trabalhar juntos, mas o Elliot viu como que o Harley é um cara obstinado, é um cara ruim, é um cara que só pensa no progresso e não pensa em mais ninguém, e ele foi removido de tudo. Ó, tipo, cara, volta pra casa, né, você é um cara muito, sabe, obstinado, é um cara realmente muito complicado, e o Elliot tira o cara da empresa. Tem vários outros detalhes, por exemplo, o que aconteceu então. Pô, se o cara saiu, por que ele voltou? Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas só pra vocês entenderem, parece que os outros funcionários, Leif Pierre, Stella Graber e Ed MNR, que eu falei da parte da construtora, eles começaram a armar um complô. Eles começaram a armar alguma coisa para tentar tirar o Ludwig da jogada. Tirar justamente o dono da empresa que estava impedindo do progresso de acontecer. E aí, então, o que acontece basicamente é o seguinte. A Bigger Bodies Initiative seria um negócio para economizar dinheiro. Colocar esses brinquedos gigantes para fazer várias funções de dentro da fábrica que economizaria muito dinheiro. A gente não ia precisar mais de vários funcionários fazendo a mesma coisa, ou fazendo, sabe, as mesmas paradas, não precisaria nem pagar. Então, numa tentativa de investir dinheiro para economizar dinheiro, e também porque a pesquisa começou a descobrir coisas muito interessantes e tentando descobrir o segredo do 1006, e algo que poderia revolucionar a humanidade, porque se eles realmente conseguissem fazer alguma coisa com esses experimentos e com essas coisas, daria para vender ou para fazer coisas para outras empresas farmacêuticas ou de cirurgias e tudo mais, o que seria uma coisa muito inovadora e poderia colocar a própria Playtime Co. não mais como uma vendedora de brinquedo, talvez. Poderia colocar ela num patamar absurdo de vendas, de cirurgias e de coisas científicas. O quanto que eles iam nadar no dinheiro por uma revolução científica ia ser absurda também. Então não só eles estavam pensando na economia da empresa, mas algo que poderia revolucionar a humanidade como um todo. Então, eles criam o projeto Bigger Bodies e o Harley Sawyer trabalha nesse projeto. Ele cria alguns experimentos na época, acho que a partir do 1015 é o primeiro que o Harley Sawyer começa a fazer. Daí, então, é praticamente ele que começa a tomar conta da Bigger Bodies e também dos experimentos e do laboratório, que antes era do seu mentor e também amigo Elliot Ludwig. Só que aconteceu o seguinte, agora nós estamos no capítulo 3 e o nosso protagonista, voltando aqui para 2005, tá indo para a parte da Playcare. Nós somos recebidos não só por um acidente,
mas também nós somos recebidos pelo um outro boneco, um outro personagem chamado Catnap, que faz parte da linha dos Smiling Critters, onde cada um, até pelo que dá a entender, também passou por um tipo de experimento. O Catnap, ele parece ser devoto do tal do protótipo, uma coisa que ele gosta muito, que é esse tal 1006, e que esse 1006 salvaria todos nós. Isso também acabou sendo revelado no ARG, que veio do capítulo 2 pro 3, mais as coisas que a gente descobriu no Project Playtime. Então teria justamente a Bigger Balls Initiative, que transformou os brinquedinhos em brinquedos gigantes, e também justamente os experimentos que foram feitos, alguns ainda estão existindo, estão dentro da fábrica. Até que aí a gente consegue sair do compactador de lixo, a gente, né, vai e tenta sobreviver, até chegarmos justamente a conhecer uma outra personagem chamado Oli. Oli é um carinha do telefone que vai ficar falando com a gente várias dicas, trocando ideia, falando a respeito pra gente ajudar a Pop, e parece ser um aliado. Alguém que a gente pode contar, que vai começar a nos guiar pra dentro da empresa. É muito importante esse personagem, pois ele tá tentando nos guiar pra onde a Pop está. Não só para isso, mas para onde estão outros brinquedos de dentro da fábrica. Até que então a gente consegue chegar e ativar várias outras energias, e nós vemos uma outra fita do Elliot Ludwig. O Elliot, ele acaba falando do sonho dele, de levar sorrisos para as crianças. E aí ele apresenta o projeto O Berçário. Aparentemente era ainda feito para a visita das crianças, né, que queriam conhecer como os brinquedos eram feitos, mas possivelmente para pais que também estavam procurando adotar crianças. Também era feito para que as crianças se sentissem num lugar seguro, num lugar tranquilo, onde elas pudessem viver, crescer, aprender, até chegarem na idade adulta e depois, né, talvez seguirem suas vidas ou ficarem aptas para ter uma família, né, para poderem, sabe, viver em sociedade novamente. Mas o que aconteceu de verdade foi muito pior. O que aconteceu de verdade foi terrível. O que aconteceu de verdade é que pode ser sim que em algum momento o orfanato e o berçário realmente cumpriu o seu propósito. Ao que dá a entender, alguns funcionários acabaram sendo crias desta parte do berçário. Crianças que foram adotadas nos anos 60 e 70, que depois, na hora de ficarem mais velhos, meio que foram forçados ou induzidos a fazerem faculdades de outras especialidades dentro da fábrica. Ao que dá a entender, tipo assim, pô, a fábrica praticamente alimentou essas crianças, então nada mais justo agora que vocês têm idade, vocês trabalharem dentro da fábrica. Isso foi revelado no ARG do capítulo 4 pro 5, por exemplo, com a Jessica Newman, que é uma cientista, que ela falou, eu só sei o que é as coisas dentro da fábrica. A gente já tinha visto ela numa fita do Bron, que é um outro brinquedo, e que ela estava praticamente trabalhando, né, nos experimentos também. Mas só quero dizer que não é muito longe de pensar que funcionários nasceram no orfanato, cresceram, não foram aceitos por pais ou mães aí do país, né? Deixaram as crianças lá. Depois, quando eles começaram a ter uma idade para trabalhar, colocaram essas crianças para aprender alguma coisa, né? Aprender como é que faz algum tipo de ofício, seja justamente na parte científica ou em alguma outra coisa útil dentro da fábrica. E aí eles voltaram para a fábrica para trabalhar. E aí, muito possivelmente, eles ou dormiam em algum complexo do berçário ou dormiam em algum lugar de dentro da empresa. Não é muito longe de pensar nisso, porque eu lembro de um outro jogo, o próprio Band The Dark Revival, que trouxe essa realidade de alguns estúdios que tinham coisas que os funcionários dormiam meio que perto do lugar. E meio que já não é tão distante, nos Estados Unidos já tinha muito isso, da galera trabalhar e morar onde trabalha ou perto de onde trabalha, ou a própria empresa, sabe, colocar um lugar pra a galera poder dormir e ficar lá dentro também. Mas agora vamos voltar aqui, pois agora chegamos no berçário, depois de vermos a linda mensagem de Elliot Ludwig. Vamos então adentrar no que aconteceu 10 anos depois de um certo evento fatídico, que a gente vai explicar daqui a pouco também. Acontece que então, a gente ainda ouvindo os recados do Oli, vamos fazer várias tarefas para recuperar a energia do lugar, visto que eles têm que redirecionar o gás que tá do Catnap para justamente a parte da prisão, que é onde a gente vai para poder ir mais para baixo, aonde tá justamente os laboratórios e também outras partes que a gente tem que ir lá e, enfim, continuar a nossa aventura dentro da Playtime Co. Depois a gente vai para a parte do berçário mesmo, e a gente conhece o Catnap, e ali dentro tem um negócio muito revelador. São várias, vamos pôr assim, mensagens de uma rádio falando a respeito do que aconteceu com o Elliot Ludwig, que acabaram encontrando uma coisa, né, uma ossada de criança dentro de uma das malas que ele estava carregando, né, ali que a polícia, ali depois que a polícia começou a investigar. E foi daí então que começou a surgir essa história, esse boato de que o Ludwig não era uma boa pessoa,
toa, tinha uma péssima imagem. Mesmo assim, a Playtime Co. tava querendo limpar o seu nome, foi isso que eles quiseram dizer, visto que o Ludwig era um cara decente, aparentemente. E aí a gente tem aqui a abertura para duas teorias. Ou o Ludwig foi incriminado pelos funcionários, que é a possibilidade mais forte. Tentaram tirar o cara da jogada mesmo, e aí quiseram fazer com que a empresa e tudo mais ruísse junto, ou não só, mas ruísse pelo menos o Ludwig, para que eles pudessem assumir finalmente o controle da empresa, o que foi justamente o que aconteceu. Ou segunda opção, foi realmente um acidente e ele acabou colocando a alçada, e era a alçada da própria filha, que ele acabou carregando, né, para tentar fazer talvez os experimentos ou alguma coisa com ela. Mas eu acho que a primeira opção é a mais válida, tanto que eu até falei com mais detalhes, que é o que mais a gente tá acreditando também. Não que a segunda opção não seja tão inválida, mas só para avisar vocês que o Ludwig começou a ficar fora da jogada. O nosso protagonista, que nem eu falei para vocês, ele tem algum histórico com a fábrica e vai começar a lembrar que ele era para estar naquele dia. Ele era para estar num dia importante, o dia que a alegria viria sobre a fábrica, e ele não estava no dia. E aí, por quê? A culpa começou a te remoer, a culpa começou vamos pôr assim, a te consumir, melhor dizendo. Foi aí então que eles começaram a falar, poxa, sabe, esse cara é meio estranho, e a própria mente dele começa a ficar meio confusa com o que tá acontecendo. E aí, por conta justamente do gás do catnap que começa a alucinar na cabeça dele, lembramos até aonde ele trabalhava e que ele se sentia culpado de não estar lá, de não saber o que aconteceu com seus colegas e ter deixado eles pra trás. Ao que dá a entender, o nosso funcionário não sabia o que tinha acontecido, só que os funcionários desapareceram e isso pode ter gerado uma culpa enorme nele. Se o nosso protagonista sabe de mais alguma coisa, muito possivelmente vai vir agora no capítulo 5. Depois de toda essa viagem até a gente ver o Nightmare Hug, a gente volta para a parte normal e vamos então passar pelo berçário. A gente ainda descobre mais algumas coisas, que as crianças elas eram escolhidas e seriam crianças que iriam para um outro lugar, mas isso era vendido para as outras crianças que elas iam para um lugar melhor. Esse lugar melhor, na verdade, era os laboratórios principais, que ali as crianças se transformariam nos brinquedos, nos experimentos da Bigger Bodies. Então, para as crianças e para a imagem delas ficarem de boa, elas queriam muito ir para esse lugar novo. Elas queriam, sabe, estar nesse lugar, viver nesse lugar novo, que seria melhor que o orfanato, seria melhor do que tudo que elas tinham ali. Caso elas não fossem adotadas por alguma família, caso elas tivessem os testes bem aprumados, ou até, aconteceu também que eu tenho que falar, mesmo se até uma família quisesse adotar e ela tivesse passado nos testes da Game Station e fosse uma possível boa cobaia, ela era levada para esse lugar melhor. Ou acabavam mentindo pros pais, que nem a gente vai ver na fita da Stella Graber, que não, a criança ela não pode ir, teve algum problema, eu sinto muito, e dava uma desculpa, mas levava a criança lá para baixo. Que é justamente para ela virar uma Bigger Bodies ou passar pelos testes e experimentos que aconteciam na parte mais embaixo da fábrica. Depois da gente ver tudo isso, a gente vai andando por mais outros lugares e temos que redirecionar mais a parte da energia para a parte mais embaixo. A próxima parte, a gente encontra justamente a Kissy e a Pop. E aí até a Pop, ela fala, poxa, me desculpa por ter feito você ficar aqui, mas você é a nossa única salvação. Você derrotou o Hug, você derrotou a Mommy. Com certeza você vai conseguir nos ajudar a acabar com o protótipo. Tudo que a Pop quer é que o protótipo seja destruído. Ele seja, sabe, não tenha mais protótipo nenhum. E aí a gente até viu nos trailers do capítulo 5 que a gente não seria os primeiros a tentar fazer isso. Parece que outros brinquedos também tentaram, pelo menos depois que o 1006 tomou conta da fábrica inteira. Então, né, a gente agora seria uma nova chance do protótipo, né, dele, né, ser finalmente destronado desse reino de tortura e de bizarrices e coisas sinistras que rolaram na Playtime Co. Aí agora o que acontece, pessoal, a gente vai continuar ajudando a Pop, já que a gente não tem como sair dali também, e a gente vai agora para a área da Senhora Delight, que o Wally vai falar, vai lá porque tem coisa boa lá. Seria um lugar mais tranquilo ao invés de ir para a parte do Playground, que lá é o lar do Catnap, lá onde ele dorme, então lá é muito mais perigoso. Quando a gente chega justamente na Delight, a gente percebe que uma das professoras ainda tá viva, e essa professora, ela é
completamente insana. Ela agora tem um porrete chamado Barbie e Barbie começa a falar com a professora, ela tá completamente... assim, a mente dela foi completamente corroída pela loucura e insanidade do que, né, as pessoas que foram puxadas ao limite ali embaixo. Só que acontece que ela solta uma informação importante. O Catnap, ele impedia da Mommy Longlegs de descer. Então a Mommy Longlegs, por mais que ela fosse uma coisa meio, assim, revoltada e ficava na Game Station, o Catnap impedia dela ir para a parte mais embaixo e também o Catnap servia para as coisas que estão mais embaixo não subirem, ficarem presas na parte mais embaixo. Isso por conta que o 1006 forçou a galera a ficar dentro da empresa. Forçou a galera a ficar lá embaixo. Aí pode ser porque ele tem um plano, pode ser porque ele queria realmente que isso acontecesse. Enfim, os motivos ainda vão ser explicados no capítulo 5. Mas o que acontece agora também é que tem uma informação importante. Os outros órfãos que estavam vivendo ali e que estavam durante a Hora da Alegria, eles foram levados para a parte mais embaixo, na onde está o 1006, no laboratório central. Ao que dá a entender, quando rolou o evento Hora da Alegria, os órfãos eles foram transportados para baixo e parece que eles estão a salvo. Não dá para saber se o salvo significa que eles foram transformados, se o 1006 usou eles, ou se aconteceu alguma coisa outra pior, ou se eles morreram, viraram, assim. Ao que dá, eles falaram, não, eles foram levados lá embaixo, então estão em segurança. E aí até a própria Delight fala, ainda bem que levaram eles pra lá, senão eu ia matar todos eles. Ela tá completamente fora da cabeça, da casinha, ela tá completamente louca, essa mulher. Depois disso, a gente enfrenta ela e vai vendo tudo que aconteceu de ruim, mais as outras quedas, e a gente acaba conseguindo derrotar ela no final. Depois nós vamos para a parte mais embaixo, que é onde tá o Playground, e ali nós conhecemos mais outros detalhes. Parece que os pequenos Smiling Critters, eles tentam vir para tentar procurar algum tipo de comida, e vendo que a gente é um ser humano, eles vão tentar nos devorar da mesma forma que, enfim, na Hora da Alegria eu vou explicar. Nós vemos justamente um outro experimento que é o Dog Day, também transformado em um Bigger Bodies, provando mais uma vez que todos os outros Smiling Critters tiveram pelo menos uma versão Bigger Body. Foram feitos experimentos e aí uma criança foi colocada lá dentro. Ao que tudo indica, pessoas, se realmente depois do 10-15 foi utilizada uma criança e cada um foi 1 para 1, tem pelo menos umas 400 crianças de vítima, fora as outras que foram experimentos descartados ou que não foram considerados aptos, úteis e também, é claro, as falhas. E aí essas todas foram descartadas, mas todas elas vieram possivelmente de uma criança que foi pega justamente do orfanato e levada para os laboratórios mais embaixo. O Dog Day, então, ele tá lá preso para ser, vamos por assim, o brinquedo de tortura do Catnap. E aí os outros Smiling Critters morrendo de fome, né? Os pequenininhos vão lá e devoram ele de dentro para fora. Começam a controlar ele, ele vem para cima. E aí, enfim, cara, o negócio tá completamente, sabe, é tortura atrás de tortura, é bizarrice atrás de bizarrice. Depois disso, o Oli vai ainda nos ajudar a pegar mais energia da parte do escritório. E é lá que nós vemos justamente a fita da Stella Graber e mais outros detalhes dos outros funcionários, que eles tomavam conta da administração do orfanato, das crianças que eram catalogadas, das quais iam para os laboratórios, das quais iam ser adotadas mesmo. Eles queriam se livrar das crianças que não eram as mais aptas, sabe, as que não eram as melhores, para passar para os experimentos mais embaixo. E aí então eles acabaram pegando e tentando descartar essas crianças para justamente adotar. Abriram a adoção e até faziam com que os funcionários adotassem essas crianças. Mas aí uma das crianças, ela passou nos testes e ela ia ser adotada. E acontece a fita da Stella falando, não tem como porque, né, não posso falar o que vai acontecer, mas ela não pode sair daqui. Aí a família que ia adotar a criança fica totalmente em choque. Tem que lembrar até de uma fita do começo do capítulo 3, que uma das cuidadoras também tá em choque, porque ela tava cuidando da Mary Payne, ela tava cheia de pesadelo e aí depois levaram ela, né, embora e aí acabou virando a Mommy Longlegs. Enfim, essa fita acontece e a Stella Graber tá mais enfiada também, igual todos os outros. Igual o Leif Pierre, igual o Ed MNR, não tem um santo nesse negócio. O único que eu acho que talvez seja um pouquinho mais inocente, talvez não tenha feito nada com crianças mesmo, seria o próprio Ludwig. Mas vamos ficar sempre com o pé atrás, porque esse jogo é cheio dos plot twists. Pode ser que a gente mude, né, agora no capítulo 5 para várias outras coisas. Então, depois disso, o Catnap, ele começa a vir nos perseguir mais mesmo, vira atrás e a gente vai e redireciona tudo pra finalmente tirar o gás dele, que a gente tem que levar pra prisão pra finalmente acabar com o
reinado do 1006 lá para os laboratórios centrais. Mas aí o Catnap vem para proteger o ídolo que ele teve, que foi até colocado no ARG, que o 1006 falava muito com o Theodore, que é a criança que tá dentro do Catnap. Começou a falar com ela, começou a trocar ideia e botar na cabeça dela, olha, a gente tem um propósito maior, você vai ser uma coisa que a gente vai poder mudar a história, mudar as coisas, sabe? Começando a falar como se fosse um protetor do Theodore para ele. E o 1006 começou a falar isso e até o Theodore começou a criar uma certa idolatria, tanto que tem uma parte que ele até cria como se fosse realmente o 1006, né, como se fosse um altar, um santuário ali, que ele imagina como é que é o 1006 e tá lá, né, esticado, aquele bicho gigantesco, meio que tentando fazer uma réplica do 1006, porque ele não pode ir lá pra baixo, porque, como eu falei pra vocês, o Catnap ganhou essa função, impedir da Mummy Long Legs de descer e também impedir que os bichos que estão mais embaixo de subir. Isso foi uma ordem do próprio 1006, ainda mais que desde criança o 1006 já tava lá influenciando a cabeça do Theodore a ficar daquele jeito. Enfim, nós enfrentamos então o Catnap naquela forma bizarra e depois da batalha, né, o Catnap acaba pegando fogo, o 1006 vem e acaba pegando o Catnap e levando ele para algum outro lugar. Não sabemos o que ele fez com o Catnap, pode ser que do jeito que a gente saiba agora que o 1006 ele tem conhecimento de cirurgia e também científico, ele pode ter tentado restaurar o Catnap e levado agora no capítulo 5 ou feito outra coisa com o Catnap. A gente ainda não sabe, vamos ver no capítulo 5. Depois disso, temos justamente o Dr. Harley Sawyer conversando com o 1006, tentando descobrir o tão querido segredo que ele tem. Qual é o grande segredo do 1006? E o 1006 meio que dá uma ideia, tipo, olha, eu aprendo com você a cada dia, ele vai aprendendo várias vozes e vai tentando, sabe, formular suas próprias, vamos pôr assim, pensamentos e falar isso do jeito dele, até que acontece basicamente o negócio que o Harley e o protótipo, eles têm um tipo de relação. Não dá pra saber se o protótipo foi, vamos pôr assim, o que eu acredito que assim, eu não acho que o protótipo foi feito pelo Harley, eu acho que foi feito pelo Ludwig, mas parece que o Harley pode ter tentado terminar o projeto, terminar o protótipo. Talvez o Ludwig começou a bater a cabeça, da mesma forma que a gente vai ver, né, que o próprio Harley, no capítulo 4, ele tava batendo a cabeça pra tentar descobrir o que tem de tão importante no 1006, mas aí o 1006, né, acabou permitindo que o Harley ficasse vivo. O que eu quero falar pra vocês ainda meio estranho. Quem que fez o protótipo? Muita gente entende que é o Ludwig, mas não dá pra falar que não tem, ainda mais por conta que o Harley acabou conhecendo o 1006 e vendo como é que ele é, e o Harley deve ter mexido no protótipo, deve ter feito alguma coisa ou tentado estudar ele, pelo menos ainda na época que começou a tal da Bigger Boris e começou essas coisas todas. E pode ser que a partir daí que o próprio Harley teve a ideia do Bigger Boris e aí começou a fazer os brinquedos e tudo mais, os experimentos e aquela coisa toda que a gente vai ver agora no capítulo 4. Mas antes disso, nós chegamos finalmente, vamos lá pra parte do gás, vamos lá finalmente mais pra baixo, e aí a Pop vem com a fita que vai revelar o que aconteceu no dia 8 de agosto de 95, que é a Hora da Alegria. A Hora da Alegria é um evento em que o 1006 ele toma conta da fábrica, ele começou a falar com várias coisas, né, várias crianças que foram, sabe, passar pelos experimentos, que nem o Theodore, várias outras crianças que também, né, talvez o próprio 1170, o Huggy Wuggy, também foi influenciado, que nem nós vimos do Project Playtime, e também ele acabou falando com outros funcionários para justamente vazarem ou ajudarem na Hora da Alegria de acontecer. Que nem nós descobrimos agora, mais recente, que tem um cientista chamado Preston Willard, que ajudou o 1006 a tomar conta da fábrica toda. Mas o Preston Willard, ele não fez isso porque ele gosta do 1006, ele fez isso porque ele começou a ver que os experimentos e as coisas que estão sendo feitas estão erradas. São coisas malignas, são coisas bizarras que estão sendo feitas com crianças. E aí o Preston passou a ter uma certa consciência de não querer que essas coisas continuassem. E aí ele acaba ajudando o 1006 a se libertar. E aí acontecem outras coisas também, dele ajudar até a libertar a Kissimice e a acontecer tudo o que aconteceu da Hora da Alegria. Todos os funcionários, ao que dá a entender, foram mortos. Eles não foram desaparecidos, mas assim, conta como desaparecimento porque todos os corpos foram recolhidos para que os experimentos que passaram lá embaixo, todos os brinquedos que foram, né, transformados em monstros, as crianças que foram transformadas nesses experimentos, pudessem se alimentar. Mas teve alguns brinquedos que não concordaram com isso. Aparentemente a Pop não concordou,
Dowey, que vai vir no capítulo 4, também não concordou, e outros já tentaram fazer alguma coisa contra o 1006, mas o 1006 é muito poderoso. Outros brinquedos participaram da Hora da Alegria e acabaram, né, destruindo tudo. Destruindo pessoas, principalmente, para que elas não fizessem mais as coisas ruins que eram feitas na parte do laboratório. E ao que dá a entender, depois disso, o 1006 ele toma conta da fábrica e acaba pegando ainda algum remanescente de funcionário que tentou sobreviver e transformar em brinquedos, que nem nós vimos nas fitas mais recentes do ARG de Pop Playtime. Então não é muito longe de pensar que o 1006 pode ter transformado outros funcionários e a gente acaba vendo o destino deles agora no capítulo 5. Sei lá, ele pode ter pego outros funcionários, principalmente os mais importantes, e a gente vai finalmente saber o que aconteceu com eles depois, né, da Hora da Alegria, que acabou matando todo mundo. Aí os próprios Bigger Bodies acabaram pegando, né, essa galera e levando lá pra baixo, e os órfãos também foram levados pro laboratório central. Foi um massacre geral, inocentes culpados não tinha essa, todo mundo acabou indo de vala. Aí então a própria Kissy também tá contra e tá ajudando a Pop, e a Pop fala, nós temos que parar o 1006 porque senão vai todo mundo morrer e o 1006 vai continuar aí, né, fazendo mais coisas ruins e vai saber o que ele vai fazer quando acabar todos os recursos dele. Aí ele pode sair e acabar fazendo muita coisa errada. Ou também para tentar salvar o restante da fábrica, né, que tem outros brinquedos e até o Porto Seguro, que nós vamos conhecer agora no capítulo 4. Bom, pessoal, agora estamos no capítulo do Dowey, onde a gente já chega no capítulo 4 com o cliffhanger do capítulo 3, onde a Kissy desce o elevador pra gente, mas aí ela parece que ela foi atacada por outros Smiling Critters ou outras criaturas que estavam lá, e aí a Pop sobe pra tentar ajudar ela. A gente desce justamente pra ir na parte onde tá o Porto Seguro, e nós vamos descobrindo mais coisas durante o caminho. Pilhas e pilhas e pilhas de corpos, de seguranças, de funcionários, de talvez pessoas que vieram da ciência, pesquisadores, enfim, tudo que você imaginar, da administração até o laboratório, todos foram mortos. Mas um foi poupado, que é o Dr. Harley Sawyer. Mas a gente tem que contar algumas coisas antes de chegar dessas coisas e tudo mais, porque acontece o seguinte, a gente vai andando até a prisão e depois da prisão a gente chega e conhece um personagem chamado Dowey. Dowey é um bicho muito legal, muito bacana, que tá tentando ajudar a proteger os outros que sobreviveram. Outros esses que não concordaram com as coisas do protótipo e são Smiling Critters que foram transformados, né, a partir de crianças, mas eles estão ali tentando existir e tentando ainda sobreviver, mas ainda com muita fome, tentando ainda, né, acabar com o protótipo para eles terem, né, uma fuga de segurança e tudo mais, porque se eles saem do Porto Seguro, o 1006 vai pegar eles. E aí se eles ficam no Porto Seguro, o Dowey tá lá protegendo eles. Aí tem que até falar uma coisa, que o Dowey, na fita dele, que vai sair até no final do capítulo, ele fala que ele poderia sair, poderia ir embora, ele tem condição de fazer isso, mas ele começou a criar uma consciência, ele começou a criar, tipo assim, pô, eu não posso deixar a galera aqui pra trás, porque eu posso ir pra qualquer lugar, mas eles não, eles precisam de mim, e eu tenho que ficar por eles. Outra coisa que também aparece no começo do capítulo 4 é uma criança, e aí eles estão fazendo o comercial do Dowey, e aí essa criança, né, tá toda feliz, eu vou ver a Pop Playtime, vou ver lá a Playtime Co, e quando ela chega lá, tem lá as massinhas que estão sendo feitas há mais de 40 anos. Mostrando aí que, né, pela data da onde surgiu o Dowey, pelo menos da década de 50, 60, já era feita essa massinha, mais na década de 50. E aí a criança acaba caindo na massinha, e aí começa você a somar uma coisa com a outra. Tem um bicho, massinha, enfim. Já vou contar mais sobre o Dowey daqui a pouco. Mas o que acontece de importante também, que vocês precisam lembrar, é que na parte da prisão, eles acabavam levando crianças de vários lugares diferentes. E também tem o Dr. Harley Sawyer falando com a gente, o Oli continua falando com a gente, tentando nos guiar até o Porto Seguro. Esse Dr. Harley Sawyer, ele, que nem eu falei, ele era o cara que era o grande chefão da Bigger Bodies Initiative, e ele foi aprisionado pelos outros funcionários da fábrica. Vai ter uma fita quando a gente começa a chegar perto de uma área do Yarnaby, né? Quando a gente começa a ver o Yarnaby passar, antes até de conhecer um pouco o Dowey, o Yarnaby, ele é o grande pet do doutor. Vai mostrar nos documentos, e até o doutor vai falar, que o Yarnaby é como se fosse um bichinho. Quando a criança que virou o Yarnaby, ele começou a ter esse senso de ser um animal mesmo. Ele foi tão recondicionado, que nem nós vimos na
na fita do Catnap que ele acabou realmente virando um animal. A criança começou a acreditar que realmente era um bicho, e sempre foi um bicho, e aí ela perdeu todas as suas funções de poder falar, de se desenvolver. Que aí é uma coisa que a galera tem muita pergunta, pô, mas esses bichos não crescem, eles não envelhecem, não começam a criar consciência? Então, pessoal, aparentemente até a própria artista, né, de Poppy Playtime falou, não, eles não envelhecem, e eles praticamente, da data que eles foram transformados, eles continuam daquele jeito. O Theodore, que é o Catnap, ele foi transformado com 8 anos de idade, então ele ainda tem a mentalidade e o jeito de uma criança de 8 anos, mas todo o recondicionamento que foi feito para que ele realmente virasse o Catnap. É quase uma lavagem cerebral que é feito na criança. O Yarnab passou a mesma coisa e os outros bem que passaram praticamente a mesma ideia. O Dowie, ele acredita que é o Dowie, que é um bicho de massinha, ele não se lembra, né, de quem eram os seus pais, do que aconteceu com ele e tudo mais, ele só, agora eu sou uma massinha, e é isso, praticamente toda a vida do passado é apagada ou mal lembrada, ou até considerada pesadelos ou sonhos. Então, pessoal, não é muito longe de pensar que todo esse recondicionamento, tudo que acontece com os outros brinquedos, e agora sabendo a informação que eles não envelhecem, então já mata esse negócio que, não, mas o Catnap ia ter 23 anos, a Mommy Longlegs ia ter 25 anos. Mas, pelos experimentos, eles ficam presos naquela época, eles ficam presos naquela data. Pode ser daí que venha o porquê de continuar essas coisas dos experimentos e continuar as coisas que aconteceram dentro da parte do laboratório da Playtime, o que é que eles tenham descoberto que seria a revolução, o progresso, que até o Harley Sawyer queria tanto. Aí, pessoal, a gente vai passando por mais outras coisas. Tem a fita, por exemplo, do diretor da parte da prisão, né, que tomava conta tudo ali, querendo fugir, querendo sair fora, e aí ele entrega a permissão administrativa pro Harley Sawyer. E é daí que o Harley começou a controlar tudo e ter mais partes ali, né, que ele poderia fazer. Mas aí, aquela coisa, por que que o 1006 poupou o Harley Sawyer? Já explicando pra vocês. O Harley, por mais que ele foi o cara responsável por fazer muita coisa ruim dentro da empresa, ele é um gênio, ele é um cara que sabe muita coisa. E aí os outros funcionários, né, o Leif Pierre, o Ed MNR, a Stella Graber e o Lockhart, que é um investigador funcionário do Leif Pierre, tomaram a decisão de, pô, o cara fez o incidente do teatro, o cara fez um monte de merda, mas ele é um super gênio, a gente tem que manter ele dentro da empresa. Então eles começam a fazer, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o Harley Sawyer num experimento. O experimento 1354, Dr. Harley Sawyer acabou então tendo suas partes divididas dentro da fábrica. E aí então o seu braço direito, Bruno White, assumiria a pesquisa até então, podendo consultar o Harley quando ele quisesse. Porque o Harley era um cara completamente fora de controle, queria o progresso a qualquer custo, e praticamente ele começou a ter uma soberba, tipo, eu sou o gênio, eu sou o cara, e vocês são só minhas cobaias, vocês não são nada pra mim. Era um cara completamente descontrolado. E aí então os funcionários tomaram essa decisão de parar o Harley e fazer com que ele virasse o experimento para ser consultado sempre que pudesse. Então é daí que vem as origens do doutor, e aí o doutor agora tá sorto no capítulo 4. Mas por que o 1006 manteve ele vivo então? Porque ele é um super gênio. Ele é o cara que criou os experimentos, então ele poderia ser o único capaz de fazer com que o segredo fosse descoberto que tem dentro do 1006. E aí o Harley estava tentando descobrir, mas o 1006 não queria dar o acesso pro Harley lá na parte de baixo do laboratório. Talvez alguma coisa aconteceu nesse laboratório mais importante do que a gente imagina. O Elliot Ludwig não queria que o Harley ficasse lá. Pô, sai daqui, não quero você aqui, tchau. Que era o dono da empresa na época dos Jovens Gênios. Aí o 1006 vê o Harley Sawyer, mantém ele vivo porque o cara é inteligente, mas, não, deixa eu então acessar o laboratório central. E aí, o 1006 fala, não, você não vai ficar aqui embaixo. Ou seja, mostrando que o Harley, ele é um cara, né, pô, ele poderia fazer muita coisa. Ele é um cara muito... É o Guilherme Briggs também, né? Tô brincando. Mas o cara é muito zica, basicamente. Voltando então aqui, a gente começa a ver até um pouco das coisas do Harley falando com a gente, que ele vai fazer os testes, os experimentos, e que ele basicamente tenha o acesso administrativo. Então agora nós vamos para o Porto Seguro, onde o Dowie, a gente conhece ele, que tá ajudando a gente a passar pelo Yarnab, e aí começa toda a história. O resumo basicamente é, a Poppy, ela saiu do Porto Seguro e começou a ir para outro lugar, começou a procurar fazer alguma coisa. Eu tenho a teoria de que essa Poppy foi transformada depois, e aí
ela tentou avisar as pessoas pro lado de fora, tentou mandar alguma coisa, e aí ela tentou, num ato desesperado, subir pra mandar a tal carta pro protagonista, e aí depois ela foi pega e foi colocada dentro da caixa. Essa mesma caixa que foi colocada lá, mas foi entre a Hora da Alegria até chegarmos em 2005. Pode ser que nesse meio tempo eles estavam tentando acabar com o 1006 de várias formas diferentes, 96, 97, 98, enfim, nesses anos que aconteceu durante a Hora da Alegria. Mas o que pode ter acontecido é, perto de 2004, 2003, eles estavam tentando, sabe, chamar ajuda, porque não ia ter como eles resolverem sozinhos. Aí pode ser que a Pop tenha mandado a carta. Muita gente também coloca a teoria que pode ser a Craft Corn, por conta dela gostar de vermelho, a carta tá escrita em vermelho, ou a Kissimiss. Mas, novamente, quem mandou a carta pode ser que confirme justamente no capítulo 5 também. Mas é evidente que eles acabaram vendo a Pop como uma ameaça e prenderam ela na caixa lá em cima. O que dá a entender também, até no final do capítulo, é que voltar pra casa colocaria a Pop de volta, né, no gás do catnap e colocaria ela de volta na caixinha lá em cima. Mas o 1006 tem um grande interesse na Pop e tem uma relação entre os dois aí que vai vir no capítulo 5 também. Voltando ao resumo, a Pop, ela foi embora para tentar procurar ajuda, para tentar fazer alguma coisa, mas aí ela praticamente foi considerada como, ó, a Pop nos abandonou, a gente tem que se virar aqui. A Pop ficou muito tempo sem ver a galera do Porto Seguro. E aí também mostra uma realidade, o próprio Doi vai falar que os experimentos, eles eram utilizados para trabalho escravo praticamente. Ficavam semanas sem comer, semanas sem ter uma qualidade, eles eram só usados como coisas. E foi daí que essa raiva começou a crescer mais e mais e mais ainda. Antes de acontecer a Hora da Alegria. Foi colocado também, né, que o Doi, ele sempre teve esse negócio de proteger. Por mais que ele era interrogado, ele sempre dava respostas erradas, né? Ele é um cara bem inteligente, pelo que dá a entender. Mas aí, no Porto Seguro, a gente começa a ver o que eles estão querendo armar, eles estão querendo fazer. O Doi foi lá proteger a galera e tudo mais, né, proteger a gente pro 1006 não vir, porque o 1006 tá andando perto. E aí eles precisam da permissão administrativa, que é a Omni-Hand, para justamente consertar esse gerador que tá fora do sistema e fora do alcance do protótipo, o 1006. Então a missão é tentar pegar essa mão e parar não só o doutor, porque a mão tá com ele, mas também consertar esse gerador para o Porto Seguro continuar ainda existindo, para a gente poder reunir forças e aí poder acabar com o 1006. É então que a gente vai fazer esse rolê todo e no meio desse caminho acontece o quê? A gente descobre que o Doi, na verdade, são 3 crianças dentro dele. Uma delas, a criança que caiu no começo do capítulo 4, que é mostrado até no comercial lá, e aí mais outras 2 crianças do orfanato. Uma é a mais nova e chorona, é justamente a criança que caiu, né, ali naquele tonel de massinha. As outras 2, uma é mais revoltada, não gosta tanto, e o outro é um garoto de 15 anos, que é o que fala mais e é o que é mais inteligente dos 3. A gente também nesse meio do caminho vai enfrentar o Yarnaby, vai descobrir mais coisas sobre ele, que eu falei pra vocês agora há pouco também. Tô dando uma resumida, vambora. E aí chegamos na parte de perto do doutor, e o doutor falando com a gente assim: olha, você voltou por algum motivo, mas o seu motivo tem que ser muito mais forte pra te deixar aqui dentro ainda fazendo todas essas coisas. O que que te motiva? O que que tá acontecendo? Você precisa falar. Então, muito possivelmente vai ser revelado mais coisas do protagonista. A gente espera isso, pelo menos. Mas o Harley, ele fala um negócio muito interessante. A Pop, ela só dá a informação que você precisa saber. Ela não chega a falar 100% abertamente de todas as coisas. Ela fala o necessário. E aí o Harley fala: você sabia que a Pop sabia da Hora da Alegria? Que isso iria acontecer? Que isso iria rolar? E mesmo assim ela concordou? Ela não te falou isso, é claro que ela não vai falar, porque ela é uma mentirosa safada que fica só se fazendo por aí. Mas aí também a gente tem que falar outras coisas, que a gente tem que falar também do Oli. O Oli, ele vai continuar falando e conversando com a gente, vai mostrando as coisas e tal, né? Mostra também do relacionamento do Oli com a Pop. Tem uma fita que os dois estão conversando, que a Pop não tá aguentando mais e o Oli tá até consolando ela. Tem uma outra fita muito importante, que é a fita da Warren Bat Construction, falando com o Ed MNR. O Ed, que não falei, ele é o responsável pela parte de finanças e custos, a contabilidade da empresa, e ele tá falando com o Sr. Silva, o dono da construtora. O Sr. Silva tá achando muito estranho todo esse complexo de prisão que eles estão fazendo, porque não faz sentido, que não é pra criança isso aqui. O que dá a entender, até pela frase do Sr. Silva, que o Ludwig não sabia desse negócio.
Porque ele fala, pô, o Ludwig, quando a gente fez o orfanato, era pras crianças, é pensando nela. Até possivelmente os complexos do laboratório, para ajudar elas a se tratar, talvez seria um hospital. Mas começou como um laboratório para cuidar das crianças, uma clínica, uma enfermaria, mas depois virou o laboratório principal também. Então pode ser que aí o Sr. Silva já sabia disso, pelo menos o laboratório também é antigo. Mas a prisão já é um complexo mais novo. Então parece que foi feito a fábrica, o berçário, o laboratório, ou pelo menos talvez a fábrica, o laboratório, depois o orfanato, e aí, né, o berçário, aí depois a prisão. O que a gente sabe é que a prisão veio por último, é a última coisa que a empresa fez. Pelo menos até a data desse vídeo. Pode ser que no capítulo 5 revele mais coisas. Mas é importante falar que o Ludwig não sabia das coisas que rolaram na prisão e nem das coisas do Bigger Boris, é o que dá a entender na fita. Porque, que nem eu falei pra vocês, parece que eles tiraram o Ludwig da jogada. Enfim, a gente vai andando por mais coisas do próprio Harley Sawyer, a gente chega a enfrentar vários dos robôs deles e a gente vai lá e desativa ele de uma vez por todas. Já contei as coisas que tem no relacionamento, né, do protótipo com o próprio Harley Sawyer, da conversa que eles tinham e que o Harley era útil pra caramba pra ele. A gente pega a Omni-Hand e volta lá pro Porto Seguro. Agora é a hora de botar o plano em prática. Aí então a gente pega a Omni-Hand e leva justamente para consertar o gerador, e depois disso a gente vai lá para a fundação. A fundação é aonde vai direcionar todo o gás do catnap que fica andando para ir pro berçário, para outros lugares, vai levar tudo para a fundação para explodir tudo, para acabar com tudo. E aí, né, a gente tenta demolir todo o lugar que possivelmente estaria o próprio 1006 e a gente vai dar um baita de um dano nele. Ou pelo menos fazer ele parar, já que ele precisa desse gás ou precisa, né, dessas coisas do catnap e tudo mais. Ou seja, o 1006 tá perdendo. Mas na hora que a gente chega lá, a gente faz todo esse rolê e faz o gás do catnap se concentrar na fundação pra estourar tudo, mas aí no meio do caminho, o Dewey, que tá todo preocupado porque a gente começou, né, até consertar o gerador lá, aí depois, né, pô, o 1006 tá vindo, e aí vai correndo, o Oli até ajuda a gente a consertar o gerador. O Dewey, ele é levado pra outro lugar, a gente conserta o gerador e a Pop fala, não tem tempo a perder, pega os detonador lá e explode a fundação. Quando a gente sai da fundação, depois de ter feito tudo, né, o gás, aquela coisa toda, a gente reencontra o Dewey e o Dewey fala, cara, eu não encontrei o 1006, você viu ele? E aí a gente fica, pô, a gente não viu o 1006 nenhum, a gente foi plantar os explosivos. Só que aí, quando a gente menos percebe, os explosivos que a gente colocou na fundação foram pegos pelo 1006. E aí ele colocou esses explosivos no Porto Seguro. O que aconteceu, pessoal, foi o seguinte, o 1006, ele já sabia de tudo. E aí, o grande spoiler, o 1006 é o Oli. Oh, meu Deus do céu, não sabia disso, Cor. Bom, só relembrando pra vocês. O Oli já faz muitos anos que não existe. Não sabemos quem é, não sabe onde que aconteceu, talvez venha explicação agora no capítulo 5. Mas o protótipo fingiu que era o Oli pra tentar ganhar a confiança da galera, pra justamente ele pegar o plano deles e fazer com que o Porto Seguro fosse completamente explodido. Pra justamente tentar tirar o Dewey do caminho e fazer com que a Pop pudesse ser capturada de novo. A gente, né, agora pudesse chegar pra parte mais embaixo e até o 1006 nos pegar, ou seja, ele ia aproveitar tudo. Talvez ele pegou até os outros sobreviventes pra ser mais cobaias pra ele poder fazer as coisas ruins dele que ele tá fazendo lá embaixo. Os outros que, né, foram transformados e agora seriam, vamos por assim, eles já foram usados em experimentos, eles iam ser usados de novo pelo próprio 1006. Mas o mais importante era tirar o Dewey da jogada. E o Dewey, ele acaba surtando, vendo todos os amigos dele praticamente mortos e o lugar que ele protegeu tanto sendo destruído. Ele surta e vai pra cima da gente porque a gente tava lá com ele. E aí, pô, seria até bom pro protótipo. Ah, se o Dewey fizer aí, tô nem aí, eu mato esse cara também, tô nem aí também. Aí a gente vai e enfrenta o Dewey. Passamos por vários lugares, já pegamos umas fitas importantes e depois a gente enfrenta o Dewey, congelando ele. A gente viu até uma parte que, sabe, escapa o negócio de gelo e aí, pô, olha só, o gelo para o Dewey. E aí a gente vai andando e usa até nitrogênio líquido pra parar o cara, pra parar o Dewey. A gente depois enfrenta ele e amassa ele igual uma prensa hidráulica e acaba colocando ele no gelo também, né? E aí ele fica completamente inerte e morre. Depois disso tem a fita da Pop falando a respeito do pai dela, dando a entender de que a Pop que tá gravando ali seria filha, sim, do Elliot Ludwig. Aí vamos falar, pô, corta aí a prova. Essa fita já comprova que é a própria filha. Então, pode ser uma outra filha. Esse é o meu ponto, porque a primeira filha dele morreu, ele pode ter adotado outra, essa aí
ter crescido dentro da fábrica, ter virado alguém importante. Depois o 1006 foi lá e transformou ela, né, justamente em uma Pop, já que ela talvez seria uma pessoa tão querida pelo próprio Elliot. Ah, você é tão querida, mesmo você sendo uma órfã, então agora você vai virar uma outra Pop pra ele. E aí pode ser isso, mas isso é só uma teoria minha, mas realmente o que dá a entender é que a Pop é filha dele. Isso que é o mais importante. Depois, pessoal, a gente vai se reencontrar com a Pop e com a Kissy, e aí a gente descobre que o Wally é o 1006, acontece todo aquele negócio da Pop sair correndo, deixar a gente pra trás, vendo que o 1006 tá perto, tá vindo pra pegar a gente, ou pelo menos pra pegar a Pop Pop sai vazada dali, e depois a Kissy até tenta nos ajudar, mas a gente acaba caindo e vamos para a entrada do laboratório central, e aí a gente tem mais uma fita do Leif Pierre, falando que agora tudo foi travado, aquela coisa toda, e aí vem o gás do catnap e a gente dorme mais uma vez, mas não antes de ver o Huggy Wuggy vindo pra cima. Bom, pessoal, trouxe aqui um grande resumão. Eu sei, o vídeo ficou gigantesco, quero agradecer você que ficou até o final. E sei, faltou vários detalhes, eu sei que, por exemplo, não contei direito a história até do Dewey, que tem até a fita que ele mata os próprios pais, tem muita coisa que... Assim, eu só fiz um baita de um resumo pra galera ficar, pelo menos na mesma página, caso você tenha se perdido na história, ou faltou algum detalhe aqui e ali. O mais importante é que amanhã vai ter um vídeo contando mais coisas a respeito do capítulo 5, e vocês não vão perder, porque, novamente, agora, quarta-feira, 18 de fevereiro, ó, já tem o horário da data, a live já tá aberta, né? Assim, tá lá o evento. Às 15:01 a gente vai estar ao vivo, porque praticamente às 2 da tarde deve lançar Pop Playtime capítulo 5. Então vocês deixam o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. Trouxe vários detalhes, pô, foi 1 hora e mais de 1 hora de vídeo, espero que tenha trazido muita coisa. Ah, Cor, vai trazer o documentário? Sim, quando realmente for o fim de Pop Playtime, a gente traz tudo bonitinho num vídeo pra vocês. Muito obrigado, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, eu me despeço de vocês e até a próxima.